Arrancou ontem a COP29. Portugal está presente. A delegação nacional é liderada pela Ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho. Bem-vinda, Sra. Ministra, e obrigado pela sua disponibilidade, tendo em conta que chegou esta madrugada a Baku e que o relógio marca aí, na capital do Azerbaijão, 10h43. Estamos próximos das 11 da noite. Esta conferência fica marcada por algumas ausências de líderes mundiais. É o caso do Presidente dos Estados Unidos e da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Portugal, que nos últimos anos fez representar pelo Primeiro-Ministro, optou este ano por não fazer deslocar o chefe de governo a este fórum. São baixas as expectativas em torno do desfecho desta COP29? Muito boa tarde, muito obrigada por esta oportunidade. Para já, queria esclarecer que o Sr. Primeiro-Ministro não está porque tem neste momento obrigações muito importantes em relação à negociação e todo o processo de aprovação do Orçamento de Estado e outras cimeiras que estão a decorrer e, portanto, está aqui o Governo representado por mim, que tenho a responsabilidade do clima, do Ministério do Ambiente e da Energia, e em plena coordenação com o Ministério das Finanças, que é muito importante aqui também nestas questões que se estão a discutir, e com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, eu não considero que esta COP seja uma COP com menos expectativas. Claro que muitos estão a pensar na COP do próximo ano, que é uma COP no Brasil, num país que tem sempre dado uma grande prioridade ao clima, e é a COP 30, um número redondo, e portanto vai ser uma COP muito importante, mas esta tem que dar passos cruciais para se chegar a um acordo mais substancial na COP30. Portanto, se não se conseguir avançar nesta, depois será mais difícil na COP do Brasil chegarmos a algumas conclusões. Deixe-me só, Sra. Ministra, deixe-me só aqui, voltar ao início da pergunta, que não tinha tanto que ver com o Primeiro-Ministro, mas com a ausência do Presidente dos Estados Unidos e da Presidente da Comissão Europeia, que normalmente têm marcado presença nestas cimeiras. Isto não dá um sinal de desvalorização desta COP29? Não, eu estou convencida que são circunstâncias. Repare, na Comissão Europeia, neste momento, está exatamente a esta hora a acontecer duas audições importantíssimas para as duas vice-presidentes da Comissão Europeia. Portanto, a formação da próxima Comissão para os próximos 5 anos está a ser decidida hoje, a esta hora, e, portanto, a Sra. Presidente von der Leyen não se podia deslocar de Bruxelas. Eu acho que é essa a única razão porque não está aqui presente, mas está o Comissário do Clima, estão os Diretores-Gerais do Clima, a Diretora-Geral da Energia. Em relação aos Estados Unidos temos uma situação muito semelhante, estamos num processo de transição. É uma questão de calendários. Eu acho que é uma questão de calendários, e no caso português também foi uma questão de calendários, não é a menor importância que se dá a este tema, pelo contrário, é uma grande prioridade para nós, a parte de transição energética, do clima, mas os calendários este ano calhou numa altura em que muita coisa está a acontecer. E estão representados pelos ministros. Um dos principais temas em cima da mesa prende-se com o financiamento do fundo que visa ajudar os países com menos recursos a fazerem face às alterações climáticas. Sra. Ministra, há resistência por parte dos Estados mais ricos a abrirem os cordões à Bolsa? Não, o que se passa, nós estamos com o objetivo de ter uma nova meta de financiamento climático, um financiamento que ajude os países em desenvolvimento a fazer face aos desafios do clima, e o que queremos também é que países que têm sido considerados até agora países em desenvolvimento, mas que têm emissões muito elevadas e um PIB per capita tão bem elevado, estou a falar com países como a Arábia Saudita e como a China, que neste momento não têm nenhuma obrigação de contribuir para o financiamento, que esses países também comecem a contribuir para o financiamento. Isso é um dos pontos da União Europeia que e Portugal suporta, e que esta divisão entre países industrializados, que está muito centrado na União Europeia, que é o maior
doador do financiamento, mas de longe. Isto se tinha razão de ser há 29 anos, quando começaram as COPs, nesta altura o mundo mudou e há países com muito poder financeiro que podem ajudar e que não estão incluídos no leque dos doadores. Portanto, essa é uma das questões que vai ser discutida e é difícil, não é? Porque países como a China resistem a essa nova classificação. O segundo ponto é que seja incluído não só o investimento público, mas também o investimento privado e novos métodos inovadores de financiamento e a inclusão dos bancos internacionais para a ajuda ao clima e, portanto, esse será um ponto talvez mais consensual. E, portanto, está em causa o leque de doadores, está em causa o período que, em princípio, também não deve haver grande problema, será para os próximos 10 anos, e o valor em si. O ponto Diga-me só uma coisa, Sra. Ministra. O alargamento dos países. Diga-me só uma coisa, a distância complica aqui um bocadinho a comunicação. Portugal é um contribuinte líquido deste fundo, por um lado, e já agora se está em cima da mesa aumentar essa contribuição ou, pelo contrário, de acordo com aquilo que nos está a dizer, se houver um alargamento, diminuir essa contribuição. Não está em cima da mesa diminuir essa contribuição. Nós temos um programa de cooperação com países de desenvolvimento, principalmente os países de expressão portuguesa, e é um programa que queremos continuar. Nós temos agora este novo método de conversão da dívida em projetos e utilização em projetos de energias renováveis e em projetos verdes, que tem corrido muito bem. Começou, o mais adiantado é com Cabo Verde, que já houve a conversão da dívida do ano 23 e 24, já está um projeto que já abriu concurso para uma central, para a extensão da central fotovoltaica na ilha de Santiago, a central de Palmarejo, no valor de 14 milhões de euros, e é um tipo de ajuda e de cooperação, eu diria mais de cooperação, porque ambos os países têm muito a ganhar nesta cooperação que nós queremos construir neste tipo de mecanismo de cooperação para tecnologias verdes, em que as nossas empresas podem concorrer, podem se aliar com empresas cabo-verdianas e vamos depois fazer isto também com São Tomé, e não está em causa diminuir este nosso envolvimento com estes países, pelo contrário. Agora, achamos que para aumentar temos que ter outros países também a contribuir. Esta conferência acontece dias depois da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Quando da primeira passagem pela Casa Branca, Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que visa limitar, por exemplo, as emissões de gases com efeito de estufa. Receio que possa ser dado um passo atrás no envolvimento dos Estados Unidos no combate às alterações climáticas? Vamos aguardar. Eu os Estados Unidos é um parceiro importantíssimo para a União Europeia, importantíssimo para Portugal. E um dos maiores poluidores também. Sim, mas com muitas universidades, uma sociedade civil forte, já muito está a acontecer nas alterações climáticas a nível das cidades, a nível da sociedade civil. Portanto, vamos aguardar pela administração e pelo que vai acontecer e vamos com otimismo aguardar. Eu acho que neste momento as alterações climáticas são, se aqui há 10, 15 anos ainda poderia haver dúvidas, neste momento é tão óbvio que está a acontecer em todo o mundo, a evidência é tão grande que eu penso que o caminho é mesmo tentar diminuir ao máximo os efeitos e, para os efeitos que já não conseguimos evitar, adaptar-nos a eles da melhor maneira para termos os menores impactos possíveis. Sr. Ministro, nesse sentido, há a expectativa que possam ser fixadas novas metas para limitar o aumento da temperatura global até 2030, tendo em conta que o último relatório da ONU estima uma subida de temperatura de 3,1 graus Celsius até ao final do século.
O que é a acima dos 2 graus. Sim. Nós temos uma meta ambiciosa definida na COP de Paris, e também há um ano, na COP 28, também metas muito ambiciosas, triplicar a capacidade de energias renováveis, duplicar a taxa média anual da eficiência energética, fazer a transição para o fim dos combustíveis fósseis. Isto foi há um ano. E na COP de Paris, em 2015, fixou-se o aumento de 2 graus e, se possível, de 1,5. Portanto, nós temos que fazer todas as ações possíveis para chegar a esses objetivos. E penso que esta COP, além do financiamento, devia ter esta questão da mitigação e da diminuição do CO2 também em cima da mesa. Eu espero que seja também um ponto importante da agenda, para se ver o andamento que estamos a ter e que não estamos no caminho para chegar a esses 2 ou 1,5 graus e, portanto, fazer pressão para que haja mais medidas de modo a diminuir as emissões pelos países que mais estão a emitir. Portanto, não há expectativa que possam ser... Não há expectativa que possam ser redefinidas as metas em torno das dificuldades para atingir esses objetivos definidos no Acordo de Paris? Não, porque as metas que temos são metas ambiciosas, é preciso cumpri-las, não é? Portanto, nós temos a meta de 1,5, o relatório dá cerca de 3, e portanto temos que cumprir 1,5. Não me parece que seja, o objetivo seja ir para menos de 1,5. Temos que ter as medidas que nos levam a 1,5. Isso é importante, e é importante que isso esteja na agenda desta COP. Isto é uma grande conferência que envolve muitos países, muitos interesses, muitas correntes políticas e até formas de olhar para estas questões ambientais muito diferentes. Diria que o objetivo principal é tentar, mesmo que estejam todos dentro do barco, independentemente de ser enfim, é preferível que saia um acordo do que saia uma tentativa de um acordo mais exigente que possa fazer recuar todo o processo. Eu acho muito importante estarem todos no mesmo barco. Aí as opiniões dividem-se, mas sempre já participei em muitas COPs e sempre achei que que se deve sempre chegar a um acordo e ter o maior número possível de países dentro desse acordo. É a minha opinião pessoal. Mas há vários pontos que temos que ter sempre numa agenda de uma COP. O financiamento é sempre um deles, a redução do CO2 é outra. Neste momento acho que a adaptação, portanto os efeitos são tão óbvios em todo o mundo que deverá ser também algo que entra na agenda desta COP. E depois a questão da transição justa, no sentido de que tem que se fazer uma transição que não seja abrupta para os mais vulneráveis, sejam eles países ou, dentro dos países mais ricos, as famílias e as pessoas mais vulneráveis. Portanto, essas preocupações, este conjunto de tópicos, são tópicos que, para mim, devem ser discutidos. Eu espero que sejam discutidos, que se avance em cada um deles, e que não se concentre tudo no financiamento. Sra. Ministra, temos 30 segundos. Nos últimos anos temos assistido a vários protestos, movimentos ambientalistas. O caso da Climáximo, que grosso modo acusam os decisores políticos de não acompanharem a urgência climática que vivemos e de negligenciarem as necessidades das gerações mais novas e vindouras. Têm razão? Não têm razão na maneira que o fazem, não leva a nada a maneira como o fazem, mas têm razão na substância, não é? É importante chamar a atenção que as alterações climáticas existem, que é preciso atuar e que é urgente atuar. Agora, como o fazem, é completamente em desacordo, não é? Mas o tema é urgente e é importante.
Senhora Ministra Graça Carvalho, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigada pela Tendo em conta o oportunidade. adiantar da hora aí em Baku, no Azerbaijão, Ministra Graça Carvalho, Ministra do Ambiente, que lidera a delegação portuguesa que participa nesta edição número 29 da Conferência das Alterações Climáticas, organizada pelas Nações Unidas. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.